Olá, tudo bem? Espero que você esteja tendo um ótimo tempo conosco aqui, seja assistindo nossos vídeos, ouvindo podcast. A nossa esperança é que isso seja uma ótima ferramenta para trazer valor para a sua vida, para que você seja edificado. E se você quiser algum dia visitar-nos e conhecer o nosso trabalho, fique à vontade. Nós estamos aqui em Volta Redonda, sempre aos domingos, às 10 horas da manhã ou às 7h30 da noite. Vai ser um prazer te receber. No mais, fique conosco, aproveite o conteúdo, que Deus te abençoe. Um abraço. Passaram várias primaveras, mas como nasci em maio, sei que elas são outono. Quem acompanha, quem está acompanhando, a gente sabe que a gente está numa série que está falando sobre as parábolas. E hoje não vai ser diferente, a gente vai continuar essa série falando das parábolas. Quem esteve aqui nas últimas ministrações, ou quem acompanhou pelo YouTube, sabe que a primeira parábola que foi falada foi sobre o tesouro escondido, que o Ítalo veio e trouxe. E ele fez a introdução dessa série falando sobre o significado da parábola. Por que a parábola? Falar de parábola não é fácil. Primeiro você tem que entender o contexto daquelas parábolas que foram faladas. O tempo, o porquê. E mesmo quando você conhece um pouco, você acha assim uma coisa sem nexo. Gente, por que alguém, naquele estado, daquela forma, usou coisas tão difíceis para explicar uma coisa que poderia ser tão simples? E o Ítalo veio e trouxe isso, porque a parábola ela tem dois aspectos. Ela traz entendimento para quem precisa, né? O que tem ouvido, ouça, e ela também traz para que aquela pessoa que não quer nada não tenha mais condenação do que ela já está posta sobre ela. Logo depois o Pedro veio e falou sobre o joio e o trigo. E eu achei legal, porque ele usou essa parábola do joio e o trigo numa perspectiva diferente. Quem estava aqui ou quem escutou pelo YouTube viu que ele fugiu um pouco dos padrões normal dele, né? E ele falou assim: tente não ser nem o servo, nem o agricultor, mas a semente. Havia duas sementes, joio e trigo. Que semente você é? E eu achei isso muito legal, porque às vezes a gente lê essa parábola pensando assim: eu sou servo, ou eu sou agricultor. E, na verdade, o que ele falou é o seguinte: você é o joio e o trigo. Para onde você vai quando te recolherem? Depois ele usou as 10 virgens e usou a mesma alegoria. Eram 10 convidados. Não havia exclusão. As 10 estavam ali. Não foi isso que ele disse? Ele disse o seguinte: 5 estavam preparadas. 5 foram se preparar e não deu tempo. Elas até tentaram, porque elas chegam a bater lá na porta. E o noivo disse: eu não vos conheço. E hoje eu vou continuar falando sobre casamento, uma parábola de casamento. Então, você já pode abrir aí em Mateus 22. Mateus é um evangelho que ele foi escrito para os judeus. Como ele foi escrito para os judeus, ele tem muita cultura judaica. E uma cultura muito forte era o casamento. Era uma festa muito importante, né? Não sei se aqui tem noivos, pessoas que pretendem se casar. A gente programa uma festa de casamento e vai logo para os gastos, não é isso? Você vai lá ver quantos convidados tem, aí você faz o buffet por cabeça. Isso para um dia. A festa judaica demorava 1 semana. 7 dias só de festa de casamento. Pensou? A gente fica aí doida, 1 dia de festa, tenta reduzir o máximo que pode. Imagina você programar 7 dias de festa. Não foi à toa que o primeiro milagre de Jesus foi aonde? Na festa de casamento. E quando a gente para ler lá a bodas, a festa, no final da festa faltou o vinho. Aí você pensa assim: mas já tinha passado 6 dias. O pessoal já deveria estar tudo bêbado. Para que ele vai se importar com vinho? Mas não podia faltar a alegria da festa, a unção da festa. E o nosso Senhor vai e transforma a água no melhor vinho. Então, o casamento é uma cultura, uma festa muito própria judaica. E tudo tinha que sair certo. Nada podia sair errado nessa festa. Porque ela tratava da dignidade do noivo. Durante muito tempo se aprendeu que
que quando casava, os pais das noivas tinham que dar dote para o noivo. Não é assim? Antigamente, os outros não falam. Filha mulher é prejuízo, porque na hora de casar você ainda tem que dar um dote. Na cultura judaica é diferente. Quem dava o dote era o noivo. Então, além dele se preparar, porque também quem faz a festa é o noivo, não é a família da noiva, ele tinha que dar o dote. Então, a festa de casamento ela é muito usada na escatologia também. Por quê? Porque é uma festa rica em princípios, em atitudes e em símbolos. E isso a gente vai ver aqui nas bodas. Então, vamos ler lá em Mateus 22, que diz assim: Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhe que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam que foram convidados, que preparei meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção. Saíram para um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e mataram. O rei ficou irado e enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver o convidado, notou ali um homem que não estava usando vestes nupciais. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem vestes nupciais? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Acho que esse é um termo mais usado, né? Acho que isso aqui, mesmo independente de quem professa uma fé, quem é da igreja, quem não é, já escutou termos muito chamados e poucos escolhidos. E muitas das vezes, quando esse termo ele é usado num sentido pesado. Não é verdade? Ah, fulano foi chamado, mas será que é escolhido? E quando a gente fala essa frase, parece que a gente se torna juiz dessa frase. Como se eu soubesse quem foi escolhido. Porque a gente fala exatamente assim: fulano foi chamado, mas não foi escolhido. Então, ele torna um peso. Mas existe todo um contexto atrás disso. A parábola tem a ver muito com a história judaica, como eu disse. O casamento judaico, Pedro já falou um pouco disso, então eu vou tentar ser bem breve. Ele se dava na seguinte condição: nascia-se a menina, o menino, as famílias eram amigas ou haviam interesses financeiros. O pai do menino chegava ao pai da menina e selava um compromisso. Quando crescerem, quando chegarem na idade da maturidade, que naquela época para a menina era 13 a 14 anos, eles vão se casar. Quando o menino alcançava aquela idade, a menina também, havia o primeiro convite feito. Você prestou atenção aqui que aqui 2 vezes os servos vão lá convidar os convidados? Parece redundante, mas é convidar os convidados que está escrito ali. O primeiro convite é o seguinte: vai haver uma festa de casamento. O que isso queria dizer? Isso queria dizer que o filho estava honrando a palavra empenhada pelo pai. E isso por si só já era grande coisa. Eu sei que naquela época, na tradição judaica, era muito difícil alguém não honrar a palavra do pai, mas acontecia. Então a parábola diz assim: o primeiro convite foi: vai aos servos e diz o seguinte: olha, o meu filho, ele está me honrando. Ele vai cumprir aquele compromisso que eu fiz antes dele nascer. Quando ele era um bebezinho ainda, que não sabia de nada, eu falei para ele que ele ia casar com a fulana de tal. E agora, na idade da escolha, da maturidade, ele decidiu, escolheu honrar a palavra que o pai dele deu. Isso já era motivo de festa.
Então, houve o primeiro chamado, vai acontecer a festa. Essa é uma parábola do reino. Às vezes, a gente tenta trazer essa parábola para a igreja, que também tem aplicação, mas ela é do reino. Então, se a gente entende que Cristo morreu, como uma vez o Marcelo pregou aqui, antes da fundação do mundo, a gente vai entender que o primeiro convite já foi feito. Ele já convidou a gente. Ou, no caso, Israel. O filho honra a palavra do pai. Vai haver a bodas. Vai haver. Quando a festa já estava toda preparada, tudo pronto, e aqui eu achei interessante que, quando ele está contando a parábola, ele meio que alfineta, né, os judeus, porque ele diz assim, ó, eu já preparei o boi e os meus novilhos gordos. Quando ele fala meus novilhos gordos, ele está querendo dizer o seguinte, sabe aquele novilho mais especial? Vou usar uma linguagem mineira, sabe aquele porco que você engordou para o Natal? Que nada pode... Aconteça o que pode casar quem for, aquele porco é para o Natal. Não é verdade? É isso que ele estava falando. Eu peguei o meu melhor e coloquei no banquete. E eu estou esperando os convidados. Cadê os convidados? E os servos vão até os convidados e dizem, olha, a mesa está posta. Agora é só chegar. Lembra da parábola das 10 virgens? Lembra que o Pedro falou que o convidado chegou e gritou, olha, o noivo está vindo. E as virgens tiveram que acordar para fazer a caminhada. Elas já tinham recebido o primeiro convite. Elas só tinham que caminhar, porque já estava tudo pronto. Gente, quando a gente lê isso, a gente não tem muito ideia disso. Hoje você vai numa festa, a pessoa fala assim, você leva 1 quilo de carne. Ah, você leva um refrigerante. Vamos fazer. Beleza. A tal festa americana ainda chama assim, gente? Na minha época era festa americana. Aqui está dizendo que um convite de casamento que duraria 7 dias já estava preparado. Já estava posto. Você não precisava fazer nada. A única coisa que você precisa fazer, no caso Israel precisava fazer, era aceitar entrar na festa. Tem como entender isso? Você é convidado do rei. O rei te convidou. A única coisa que você tem que fazer é aceitar. É muito difícil quando alguém te convida. Imagina. Nessa parábola, eu fiquei quebrando a cabeça para tentar ser bem simples nela. E eu estava vendo televisão e estava passando uma reportagem sobre a família real da Inglaterra. E nisso, o repórter estava falando o seguinte, que o castelo, o palácio de... Eu falei para ele, eu vou falar para você falar, porque ele falou que eu não ia saber falar a palavra. Ele é raramente aberto. Ele só foi realmente aberto em cerimônias de casamento. Do príncipe Charles, do William, do Harry. Fora disso, não há acontecimentos que abram aquele palácio. E tirar fotos e filmar lá, o repórter estava falando, é coisa raríssima. Né? O repórter pode entrar até determinada parte. E, assim, o fetiche, digamos assim, dos ingleses, é conseguir conhecer o palácio. É conseguir ter contato com a família real. Quando acontece alguma coisa, vai algum chefe de Estado ou casamento, eles desfilam em carro aberto. E os plebeus, assim chamado, ficam lá esperando passar para ganhar aquele tchauzinho, né? E tem gente que ganha o tchauzinho e fica, ai, ele me deu um tchauzinho, olha lá. Era assim. Quem acompanhou o último casamento real não foi assim? Aí vai o repórter que vai falar sobre o quê? Vai criticar o chapéu da pessoa que voou, porque estava ventando muito. E entre os nobres ingleses lá, toda vez que vai acontecer um casamento, eles ficam assim, será que eu vou receber o convite? Será que eu ainda estou na lista de convidados da rainha? Poxa, eu vou ver a rainha. Né? Aquela mulher já virou um monumento. Já está lá há quantos anos? Eu vou ver a rainha. O rei havia enviado um convite aos seus nobres, a Israel, para você entender aqui, dizendo, já está tudo preparado, vem, porque vocês vão participar da cerimônia do casamento do príncipe. Eu vou simplesmente honrar
o que ele já fez me honrando. Eu vou publicamente assumi-lo como príncipe na frente de todo mundo. Porém, o que os nobres fizeram? O que Israel fez? Israel simplesmente falou, não posso, eu comprei um campo, eu tenho que ir lá cuidar do campo. Eu tenho que cuidar da minha loja. Outros piores pegaram os servos que não tinham nada a ver com isso e mataram. Era só dizer, não quero ir, mas eles mataram, para mostrar a crueldade e poder. E quando isso aconteceu, os servos que sobraram chegaram ao rei e contaram. O rei se enfureceu tanto que ele envia um novo exército e destrói a cidade. Só para você conseguir entender um pouco mais, quem me conhece há mais tempo falando sabe que eu viajo nas passagens, né? Se você quiser entender um pouco mais, leia a partir do capítulo 21 de Mateus, que você vai ver que 2 acontecimentos já haviam acontecidos ali. Já havia sido realizado. Ali Jesus já tinha entrado triunfal em Jerusalém, né? Todo mundo sabe que ele vai lá, monta no jumentinho, as pessoas jogam manto, pegam ramo, hosanas ao rei das alturas. Ele entra no templo, ele vê aquela bagunça no templo, ele sai distribuindo lá, virando mesa, aqui é minha casa de oração. Ele sai dali, vai para Betânia, no dia seguinte volta para o templo. E quem está ali? Os fariseus, os saduceus. E o que mais irrita ele é que durante Jesus estava falando no templo, havia umas crianças, lê lá que você vai ver isso. Havia umas crianças correndo, e elas estavam correndo e falando assim, Hosana seja o Senhor, Hosana seja o Senhor. E os fariseus falaram assim, já não basta ter entrado em Jerusalém dizendo isso? Já não basta ter acabado com os nossos negócios? Agora, além de voltar para o templo, a gente ainda tem que escutar as crianças falando isso? Eles não entenderam que eles estavam sendo convidados para o banquete do rei. E eles fazem o quê? Eles começam a matutar uma forma de matar Jesus. Aí você vai ver 2 parábolas antes, ele vai falar dos 2 filhos, que ele fala do filho que o pai manda ir trabalhar, ele fala que não quero ir, mas se arrepende, vai. E aquele que... Aí ele chega para o irmão e fala, você vai? Ele fala, eu vou, ele não vai nada. Aí ele pergunta, qual desses obedeceu? Aí depois ele fala dos lavradores maus, que o agricultor foi, trabalhou a terra, jogou a semente, fez o lagar para ser pisada a uva, foi viajar, arrendou a terra. No tempo de voltar, ele manda os servos, matam os servos, ele manda o filho e eles matam o filho. Essas parábolas estão interligadas, porque ele é uma parábola do reino. Ele estava querendo dizer o seguinte, olha, a tradição diz que são 2 convites, e eu estou pessoalmente fazendo o 3º. Eu estou aqui explicando para vocês o que vocês vão fazer comigo, mas ainda assim eu estou aqui. E a gente sabe que no ano 70, a mando do pai, né, Vespasiano, Tito, que ainda era apenas um comandante de renome do exército, invade Jerusalém e acaba com Jerusalém. A história diz que quando eles viram as riquezas do templo, o mesmo templo que Jesus estava ensinando, o mesmo templo que eles queriam expulsar Jesus de lá, eles colocam fogo para ver se derretia os ouros da parede. E não fica pedra sobre pedra. Exatamente como a parábola. Então, o que ele faz? Ele continua. Mas existe o banquete. E é interessante você pensar que isso tudo aconteceu e ele não cancelou o banquete. Ele não ficou desanimado. Nossa, matei meu novilho gordo, e agora? Para quê? Para nada? Os planos não foram frustrados. Os planos não mudaram. Nada mudou. Ele vira para os servos e fala assim, agora vai às ruas, às vielas. Numa tradução original, ele fala assim, agora vá fora da cidade. Pegue todos que você encontrar pelo caminho e tragam. Na verdade, ali a palavra não é traga. A verdade é ali, obrigue a eles virem. A gente lê isso, a gente pensa assim, nossa, mas por que obriga? Porque a gente não entende de monarquia. Essa é a verdade, né? Por isso que eu falei que parábola é algo muito difícil de falar. Porque eu acho aqui que a pessoa com mais sabedoria, né? Não vou usar velho, a mais sabedoria, no máximo pegou o tempo da ditadura.
E quando a gente fala de ditadura hoje, eu não vivi, então não tenho propriedade nenhuma para falar, a gente vai ter os que defendem e os que não gostam, que sofreram. Hoje, se a gente pega um contexto desse e fala assim, você é obrigado, Marcelo, a comparecer. Aí ele vira e fala assim, meu direito de ir e vir, fica onde? Nossa, mas que absurdo. Ele destruiu só porque a pessoa não quis ir comparecer? Ué, eu sou convidada, eu vou quando eu quero. Não é assim que a gente pensa? Só que ali houve uma ofensa à dignidade do rei. Quando você recusa, você ofende a quem te convidou. E simplesmente não foi um amigo, seu vizinho, que havia convidado. O rei abriu as portas e houve uma ofensa à dignidade do rei. Existe uma máxima que diz que a pena vem conforme o grau do ofendido. Vocês já ouviram isso? A pena estipulada, ela é conforme o grau do ofendido. Vou tentar dar um exemplo. Se eu pego a Lohane agora, eu acho que eu não escolhi uma boa pessoa porque o marido é policial, mas tudo bem, vamos lá. Se eu pego a Lohane agora e dou um soco nela, o máximo que vai acontecer é ela revidar, me bater, porque eu não sei brigar, né? Mas ela vai revidar, a gente vai rolar aqui, vai chegar aquela turma do aparta, deixa para lá, não vai dar queixa, deixa para lá e etc. e tal. Certo? Qual foi a pena? O passar o ridículo. Mas se eu dou um soco na cara da Rainha Elizabeth II, o que vocês acham que vai acontecer comigo? Será que vai chegar aquele povinho do deixa para lá? A guarda real na mesma hora, não é verdade? Cortem-lhe a cabeça. Não é assim? Então, a pena está ligada diretamente à pessoa ofendida. E quem tinha sido ofendido ali? O rei. O noivo. Então, ele manda, vão lá e pega todo mundo e traz. Obriga a vir. E se você continuar lendo, você vai ver que está escrito o seguinte. O banquete estava pronto, mas os convidados não eram dignos. Vão às esquinas, convidem para o banquete todos que encontrarem. Então os servos saíram às ruas e reuniram todas as pessoas, boas e más. Não houve exclusão. Quando Israel simplesmente resolve rejeitar o convite do rei, abre-se para nós, que aí agora eu posso falar da igreja, dos gentios, não há critério para o convite. Se para Israel eram os nobres, volta lá na historinha que eu falei da TV, se os nobres somente podiam adentrar o palácio, a plebe ficava olhando, agora não há mais critério para sermos convidados para o banquete. Vai lá e pega, bons e maus. Quantas vezes a gente escuta assim, mas deixa eu melhorar nisso aqui, mas eu ainda não estou liberto daquilo ali. O critério do segundo convite para nós, no caso para a igreja, bons e maus. Qual que é o critério? Nenhum. Vai lá e traga. Mas qualquer um. Quem conhece um pouco a cultura sabe que quem ficava fora da cidade eram os marginalizados, ou seja, os que viviam às margens. As viúvas, as mães solteiras, as prostitutas, os ladrões, os doentes, os coxos. Eram esse tipo de pessoa. Era aquela pessoa que, quando precisava entrar na cidade, para poder entrar, tinha que entrar gritando o seu pecado, para que as outras pessoas simplesmente não se aproximassem dela e fosse contaminado com aquele pecado. Que era o caso dos leprosos, que era o caso de um filho rebelde. A gente viu isso na parábola do filho pródigo. Mas são esses, à margens, que são convidados para o banquete. Não há mais critério para o convite. O palácio escancarou as portas e os plebeus que só ficavam lá de fora dando tchauzinho, agora vai conhecer o palácio. Esse é o convite feito. Não há critérios. Nenhum para você estar aqui. Para participarmos do banquete. Para vivermos aquilo que era inimaginável.
Você já parou para pensar que entre aqueles convidados estava um ladrão? Que aquele ladrão ia comer com um talher de ouro? Aí você pensa assim, você vai dar ouro para um ladrão? Mas teria tanto lá que não teria motivo para ele roubar mais. Já parou para pensar que daqueles convidados talvez fosse uma pessoa que estaria meses sem comer e agora ia comer nobre? O que o rei comia? Ia se sentar à mesa do rei sem fazer absolutamente nada. Não é porque era bonito, não era porque era bom, não é porque sabia muito, não é porque sabia menos. Não havia critério para o convite. Critério não havia, mas a gente continua lendo e a gente vai ver que, apesar de não haver critério, havia uma condição. Reza a lenda, que aí a gente já tem que falar de lenda, que quando as pessoas que não eram de uma determinada estirpe, nobre, era convidado a estar à presença do rei, eles tinham que passar num quarto, onde os servos davam um banho e trocavam de roupa. Porque, apesar de você ter sido convidado, você não poderia chegar de qualquer forma perante o rei. Não havia critério para o convite. Mas aí você fala assim, mas imagina aquela pessoa que já estava na rua a sua vida inteira, como aquele cego de nascença, chegando com a roupa toda polida perto do rei. O rei falava assim, não se preocupe, que até para isso eu dei jeito. Desde Gênesis, eu estou preparando as vestes nupciais. Não é isso? Quando Adão e Eva pecou, o que ele fez? Deu vestes. Eles tentaram por eles, fizeram a folha de figueira. Mas o que o Senhor faz? Os vestes. Não há critério, mas há um quesito. E eles passam, né? Quem gosta de filme, essas coisas, conhece a lenda dos 3 mosqueteiros, que na verdade é 4. Eu nunca entendi 3, se são 4, né? Mas tudo bem. Que quando alguém precisava chegar à presença do rei, eles trocavam as vestes. Não era de qualquer jeito. Como eu disse, o rei é uma dignidade. Agora viaja comigo. Todos aqueles plebeus entraram no palácio. De banho tomado e de vestes novas. O que a Bíblia chamou de vestes nupciais. Você deu uma festa. Aí no convite está escrito assim, traje a gala, a rigor. Aí a pessoa fala assim, mas eu não tem problema, você pode ir lá que vai ter uma roupa separada para você. O negócio é você estar lá. Está tudo preparado. O convite foi feito. Quando não bastasse isso, os plebeus, banho tomado, roupa trocada, aquelas pessoas que nunca imaginou na vida que receberiam um convite desse, agora faz parte. Quando eu estava preparando essa parte, eu estava lembrando daquele filme do Rei Arthur, né? Imagina, aquele bando de plebeu, é como se tomasse banho, trocasse veste, chegava lá, aí chegava um cavaleiro e passava a espada assim, ó. Você era plebeu, Marcelo, agora você é San Marcelo, cavaleiro. Já pensou isso? Você já imaginou que foi isso que aconteceu conosco? Lembra que Paulo fala em Romanos, citando Oséias, se eu não me engano é Romanos 9, ele fala, assim como foi dito pelo profeta Oséias, chamarei de meu povo quem não era povo, e farei de minha amada aquela que não era amada. Assim somos nós. A gente chega no banquete, passa por aquilo tudo, aí chega lá, o rei pega a espadinha dele, ó, São Vanessa, agora você é uma cavaleira, da tábua redonda. Não é igualdade? Estava todo mundo lá. Quando, se isso não bastasse, de repente o rei desce do trono, e o que ele faz? Vai cumprimentar convidado por convidado. Já não era suficiente a gente ter entrado no palácio? A gente ter trocado de roupa? A gente ter sido convidado? A gente está comendo da mesa do rei? O rei agora desce do trono e vai te cumprimentar. Vai te dar aquele abraço. Bendito de meu pai. Vinde a mim. Feliz de te ver aqui. Você entendeu que eu troquei as suas vestes na cruz. Você entendeu que o filho honrou o pai honra o filho agora. De repente, ele dá de cara com um convidado. E é interessante isso.
que quando ele vai cumprimentar esse convidado, ele não estava com as roupas nupciais. Existem duas alegorias nisso aí. A primeira é que ele passou pela sala. Ele até passou pela sala, tomou banho, trocou de roupa, mas que quando ele entrou no banquete, ele achou assim, pronto, suficiente. Estou no banquete, mas eu não estou confortável com essa roupa. Foi e tirou a roupa. E mesmo no banquete, quis ficar com o velho homem, ou com a velha roupa. A segunda teoria é que ele simplesmente era um penetra. Ele entrou. Como? É uma parábola. Você pode me perguntar assim, mas como que ele passou na guarda real? É uma parábola. Ele entrou. A parábola diz que ele estava lá, né? E o mais interessante é que, assim, a alegria de ser convidado era tanto que você não via nenhum convidado, ou pelo menos não relata, que um convidado ficou apontando para esse que estava sem a roupa nupcial. Olha lá. Está vendo? Olha os trajes daquele ali. Como que ele está sentado à mesa do rei? Será que ninguém está vendo isso, não? Será que eu vou ter que levantar aqui e gritar que a pessoa não é digna? Não, não diz isso. Pode ser, pela alegria de compartilhar a bodas do rei, não tenha se notado. Mas pode ser também que a pessoa olhou ele e falou assim, quem sou eu para falar dele? Eu era pior do que ele. Se eu não tivesse sido convidado, tomado banho, o rei tivesse me dado roupas novas, eu estaria na mesma situação que ele. Não houve alarde naquele casamento porque havia um diferente. A única pessoa que notou foi o rei. O rei nota. E você viu como que o rei trata essa pessoa? Ele não chega lá esculachando. Ele não chega lá falando assim, o que você está fazendo aqui? Guarda, como assim? Corta a cabeça do guarda que deixou esse penetra entrar. Não. A parábola diz que o rei olha para ele e fala assim, amigo, como que você entrou aqui? Amigo, como que você conseguiu sentar à minha mesa? Amigo, como que você, tendo passado pelo quarto, de tomar banho, de trocar roupa, continua com as vestes antigas? E o mais interessante, ele emudeceu. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que muitas das vezes esse penetra sou eu. Lutero fala, né? Que eu achei que eu havia matado o velho homem nas águas do batismo, até que eu descobri que ele sabia nadar. Muitas das vezes esse penetra sou eu. E ao invés de simplesmente eu tentar voltar ao arrependimento e passar, eu emudeço, porque perante o rei não há desculpa a ser dada. Sabe aquela história assim? 5 minutos. Me dá 5 minutos, daqui a pouco eu volto para a graça. Sou homem. Sou gente antes de ser crente. Às vezes a gente acha que perante o rei a gente vai conseguir dar todas essas desculpas. Há uma frase repetitiva no meio da igreja que diz assim, mas Deus conhece meu coração. Deus sabe por que eu não passei lá para pegar as vestes nupciais. E a gente não entende a força dessa frase, porque Ele realmente conhece o nosso coração. E vamos ser julgados pelo que Ele está nele. Às vezes a gente fala assim, mas Deus sabe, né? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu ainda estou com essas vestes? E Ele chega no banquete e diz, amigo, não havia critério para o convite. Você não tinha que fazer nada. Eu já fiz tudo, já foi tudo preparado. Você só tinha que sentar, comer e receber o meu abraço. E ele emudeceu. E quando ele emudece, o Senhor pede aos servos, amarrem os pés, amarrem as mãos e joguem nas trevas. Por que amarrar pés e mãos?
Isso está inteiramente ligado com obras. Obras. Entenda, o convite foi dado sem precisar fazer nada. Independente da situação que nós estávamos, o convite foi feito. Mas Tiago diz, me mostra as suas obras sem a fé, que eu mostro as obras pela minha fé. Quando se amarra, você não tem mais como fazer nada. Não é verdade? Esses dias passou no Fantástico, acho que foi domingo passado, o mágico que tentou sair lá do acorrentado da água, né? Morreu. E o que o Salomão diz, né? Na morte não há obras. Amarra, joga para lá. Eu queria que vocês notassem o seguinte comigo. O primeiro convite era para Israel. O que aconteceu com Israel por ter recusado? Foi destruído. O segundo convite foi para as pessoas que estavam à margem. Mas o que aconteceu com essa pessoa quando ela não estava com as vestes nupciais? Foi destruído. Então, se eu puder concluir de uma forma bem sucinta essa parábola, e eu estou tentando ser o mais simples possível, porque falar de parábola é difícil. Se já era difícil para eles naquele tempo que entendia toda a rotina, imagina para a gente, em pleno século XXI, que muitas das vezes são coisas sem nexos, né? Muitas vezes você pensa assim, tá doido, se eles lá não entenderam, como que eu aqui vou entender? Então, se eu puder concluir de uma forma bem simples e objetiva essa parábola, eu gostaria de trazer a vocês à memória o seguinte. Houve os convidados que ouviram e deram de ombro. Houve os convidados que ouviram e se negaram a ir. Houve os convidados que foram para as vias de fato, mataram quem convidou. E houve o convidado que foi, entrou, mas não entendeu a dignidade de quem havia o convidado. E nessas 4 classes, o fim foi o mesmo. Não houve nenhum tipo de acepção. Se na parábola do joio e do trigo, o Pedro trouxe que nós somos sementes, eu fui para casa pensando o seguinte, se eu sou semente, semente não mata semente. Eu nunca vi uma semente matar outra semente. Pelo contrário. Na parábola diz que as duas cresceram juntos. E se você gosta de ler, você vai ver que Paulo diz que um rega, outro planta, mas quem dá o crescimento? Então, quem fez crescer o joio junto com o trigo? Foi Deus. Se na parábola do tesouro escondido que o Ítalo usou, um estava cavando e achou o tesouro, e o outro precisou mergulhar para pegar a pérola da ostra, e ele falou que talvez ele tenha feito isso várias vezes. O que aconteceu com o que achou o primeiro tesouro? Ele deixou lá e foi se preparar para ter condições de administrar aquele tesouro. Não foi isso? Ele encontra, ele deixa lá enterrado, ele volta para casa, vende os que tem, para poder ter condições de administrar algo tão digno que ele achou. E o que acha a pérola? Ele vê o trabalho, o resultado do seu árduo trabalho. Talvez tenham mergulhado várias vezes, e ele especificou bem aqui que não é você colocar um negócio de oxigênio e ir lá. Não, ele tinha que ir a plenos pulmões. Eu não chegava nem à margem, mas ele tinha que ir lá em plenos pulmões, quando estava aguentando, voltava e ia, até que ele encontrou a pérola. E ele disse que era uma pérola preciosa. Aí você vai falar, a pérola não é toda igual? Não sei, pode ser. Mas eu acho que o que tornou ela preciosa é quando ele tinha que mergulhar e voltar. Quantas vezes? Na parábola das virgens, as 10 convidadas chegaram até o banquete.
Quando o noivo chega e começa a fazer o convite, o noivo está vindo. O noivo está vindo. 5 pegam as tochas delas e põem. E as outras 5 loucas pedem assim, me dá um pouquinho do seu azeite. E ela fala, não posso. Sabe por quê? Porque quem acha estar preparado não é apto para preparar ninguém. Eu não posso pegar o que o Senhor tem preparado para mim para preparar a Lohane. O aprendizado dela, o azeite dela vai ser com o rei, vai ser com o noivo. Eu não tenho que julgá-la pelo que ela faz ou pelo que ela deixa de fazer. A única coisa que a gente tem que esperar é que quando anunciar o convite, o rei, a tocha dela esteja acesa. Eu não capacito ninguém a não ser o rei. E se eu não capacito ninguém, eu não posso julgar a capacidade de ninguém. Só pode excluir da cerimônia de casamento quem convidou. Essa fala é do Pedro, tá, gente? Ele que passou para mim em off. Eu, como convidado, não posso dizer para um outro convidado, você não está convidado. Você não tem um pré-requisito, Daniel, para entrar. E nessa do banquete diz a mesma coisa. Eu não sei como ele entrou, não sei se era penetra, não sei se ele tomou banho e depois se sujou, eu não sei, a parábola não diz. Mas a parábola diz que o rei o chamou de amigo. A parábola diz que ele também foi convidado. A parábola diz que todos nós, sem qualquer pré-requisito, fomos convidados ao banquete do rei. Então, para concluir, quem me ouve falar vai falar já? Essa menina fala tanto, mas eu falei que hoje ia ser rápida. Para concluir, eu queria deixar a seguinte pergunta. O Pedro deixou a pergunta, que tipo de semente você é? Você é a que já brotou, a que está brotando, ou que não vai brotar, é estéril? A minha pergunta hoje para você é a seguinte, depois das parábolas, depois da toda essa informação técnica, né? Você é chamado ou você é escolhido? Não sou eu que vou te dar essa resposta. Não é o pastor da igreja que vai te dar essa resposta. Essa resposta só quem pode te dar é o rei. E dependendo de como você está na festa que você já foi convidado. O convite está aí. O convite foi feito, sem pré-requisito. Foi feito lá na cruz do Calvário. Está aberto. A porta do palácio foi aberta, foi escancarada. Sabe aquele sonho de conhecer? Foi conhecido, está aberto. O rei vai te cumprimentar. O rei vai dizer, vinde a mim, bendito de meu Pai. Mas nunca se esqueça, a dignidade de quem fez o convite. Então somos chamados ou escolhidos? Amém?